Ô, não assusta não. O 8 de janeiro foi feio mesmo, né? Você tava achando que era um filme de terror. Mas não é não. Aqui, vamos trazer só uns fatos para que você saiba o que realmente aconteceu nesse famoso dia 8. Teve invasão, depredação, quebra-quebra no Congresso, no STF, no Planalto. Crime teve, uai. Isso aí não tá em discussão aqui. Só que de lá pra cá, esse trem virou outra coisa. Vieram investigações, denúncias, julgamentos. E em setembro de 25, a primeira turma do STF condenou o ex-presida Jair Bolsonaro a 27 anos, 3 meses, em regime fechado. Até aqui parece tudo redondinho, né? Mas olha só, antes de ficar aborrecido, vamos espiar com calma como esse processo começou, como foi julgado esse trem. E ver se a lei foi seguida direitinho, tá bom? Senta a mão aí, que agora o trem fica interessante. Depois do 8 de janeiro, a Polícia Federal investigou, o PGR denunciou, o STF aceitou a denúncia e depois virou a Tarração Penal 2668. Mas, mineirinho, não tô entendendo onde você tá errado, não. Calma, senhor. Realmente, a denúncia da PGR é o caminho normal mesmo. Só que agora vem o pulo do gato. E aqui o trem começa a dar gastura. Em Minas Gerais, nós sempre começamos perguntando: você é filho de quem? E assim deveria ter sido feito. Bolsonaro não tinha mais furo privilegiado. Isso quer dizer que, pela regra do jogo, ele deveria ser julgado em primeira instância com direito a duplo grau de jurisdição. Ok. Ou seja, um juiz julga, depois outro tribunal revisa. Mas não foi o que aconteceu. O processo caiu direto no STF. E pior, não foi para o plenário com 11 ministros. Foi para a primeira turma somente com 5. Uai, tem base de entender-se? Num caso que mexe com o país inteiro? Mas vamos explicar isso melhor. Nossa Constituição é bem clara, só. Nós vemos ela dizendo no artigo 5º: não haverá tribunal de exceção. E também diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Uau! Traduzindo para o nosso mineirês claro, não pode escolher juiz, pois já é definido pela legislação. Mas, mineirinho, nada que você mostrou está dizendo que ex-presida não pode ser julgado por STF. Você tá ficando doido? Crazy. Você também tá ficando bem espertinho, né? Realmente, mas no artigo 102 mostra quais compadres o STF deve julgar, incluindo o presidente da República e outras autoridades. Mas não tem lá ex-presidente da República. Bolsonaro não era mais presidente. O processo contra ele e os outros réus do 8 de janeiro deveriam começar na primeira instância com direito a recorrer. E isso se for um país que esteja respeitando a Constituição, né? E ó, o trem fica mais esquisito ainda. No fim de 23, o STF mudou o próprio regimento interno. Com isso, parte dos julgamentos penais teriam que iniciar nas turmas e não no plenário, como sempre foi. Já tá entendendo as coisas agora, né? Só que, olha só, um caso grandão e sensível desse passar a ser decidido por 5 ministros ao invés de 11, por quê? Com qual intuito e por que só no final de 2023? Acabou ainda não, Zé. Julgamento justo exige juiz imparcial. Isso não é opinião minha. Tá no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasilzão faz parte. O artigo 8º diz que o juiz tem que ser competente, independente e imparcial. Aí você olha lá pro caso. O processo caiu justamente com o ministro que se declara alvo dos atos investigados. Ele cita o Tarpunhar Verde e Amarelo. Ele vem atuando como relator, investigador, julgador e, segundo ele mesmo, vítima. Nu! Juiz que é meio vítima, meio investigador, meio juiz, é tudo, menos imparcial. Você tá ficando doido. Agora, vamos falar de um trem que muita gente simplifica demais. Ah, mas teve delação. Zé, delação não é prova automática não, e a lei fala sobre esse trem. E é bem clara, a colaboração precisa ser voluntária e eficaz. Ou seja,
Não basta só falar, tem que trazer prova verificável, documento escrito, cadeia de comando, ato concreto. Não só umas conversas, uns murmurinhos. E quando você olha lá os documentos do Mauro Cid, ele não confessa o golpe, não assume a execução e se recusa a responder várias perguntas. Muita acusação gira em torno das reuniões, ambiente político e a tarde da minuta do golpe. Só que ato preparatório não é crime no direito penal Brasil. Não. Tentativa exige início de execução. Está no Código Penal, artigo 14. Você ter, ler ou discutir uma minuta, seja ela qual for, sem um ato concreto fazer acontecer, fica na cogitação. A minuta não tinha assinatura, não tinha destinatário, não tinha ordem executada. Cara, não teve crime. E sobre o tar punhal verde e amarelo? Esse sim foi crime, hein? O próprio Mauro Cid disse que soube disso pela imprensa. Não tem nexo direto com Bolsonaro, nem prova de auditoria. Olha só, vamos pensar um pouco. Se não tem prova robusta, se não tem ato executório, condenar alguém por 27 anos de cadeia vira aquele trem que tai o sangue da gente. Se não é perseguição política, o que é? Para finalizar, deixa eu falar um negócio pra você. Isso não é passar pano não, nem defender político. É defender o que é certo, que as leis sejam respeitadas. Teve crime sim em 8 de janeiro, mas não um golpe de Estado. As pessoas devem pagar sim pelos seus crimes cometidos, mas com a pena correta e coerente, com o devido processo legal respeitado. Porque quando o direito passa a ser munição, o amanhã é anarquia. Então é isso, pessoal. Peço desculpa qualquer coisa, já vou arrumando meu caminho. Mas depois vocês voltam, viu? Peço pra vocês se inscrever, ativar o sininho da igreja e dar aquele joinha que é bom demais da conta, só.